Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Estamos aqui hoje para ministrar uma aula para vocês, mais uma aula de construções rurais, que para engenheiros agrônomos, ou agrônomos, como todos são chamados, né, no mercado de trabalho, é uma das áreas mais importantes da agronomia, que é sobre construções rurais. E dentro das construções rurais, existem alguns temas muito específicos e vocês, como agrônomos, vocês necessitarão desse conhecimento para gerenciar uma fazenda. Então, mais uma vez, deixando claro para vocês que vocês não estão sendo formados aqui para serem pedreiros, construtores, mas vocês estão sendo formados aqui para ter o conhecimento prévio para pelo menos gerenciar uma obra a nível rural. Então, o que nós veremos hoje nessa aula? Veremos sobre aglomerantes. Que são aglomerantes? O que são as colas que mantêm os agregados todos juntos? O que são agregados? Traço, pasta, argamassa e concreto. Então, vou passar uma dica muito importante aqui para vocês, que é: anota tudo que é falado durante a aula, pois em algum momento, após a aula, você terá que fazer algum relatório, teremos a nossa avaliação e logo em seguida vocês estarão aptos a trabalhar em alguma construção rural. E esses itens que nós veremos na aula hoje são de extrema importância para vocês, para que vocês possam ter um conhecimento no gerenciamento de uma obra, sobre os principais materiais que nós utilizamos dentro da construção rural. Para iniciar, a gente vai começar a falar sobre os aglomerantes. Qual que é a definição básica de aglomerantes? Aglomerantes são definidos como produtos empregados na construção civil para fixar ou aglomerar outros materiais entre si. Então, o aglomerante ele tem a função de manter tudo ali coladinho, pertinho um do outro, né? Uma vez reagido com a água ou com o ar, ele vai manter todo mundo colado. Ele tem a função de unir, de união, de cola. Os aglomerantes na construção se apresentam na forma de pó, também chamados de pulverulentos, que misturados com a água formam uma pasta capaz de endurecer por simples secagem ou devido à ocorrência de reações químicas. O que são aglomerantes? Os aglomerantes são o coração da massa que você vai fazer, o coração da argamassa, o coração do concreto. Ele mantém todo mundo junto, todo mundo de forma harmônica. Existem os aglomerantes aéreos, que endurecem pela ação do CO2, e existem os aglomerantes hidráulicos, que endurecem pela ação da água. O mais comum que a gente conhece é o cimento. Todo mundo aqui conhece o cimento, né? Cimento que é muito utilizado para se fazer concretos, argamassa, para se assentar tijolos e assim por diante. E os aéreos, que são utilizados na construção civil, no entanto, são menos utilizados do que o cimento propriamente dito. E nós temos o gesso e a cal hidratada, que podemos utilizar como aglomerantes. Diante disso, a gente tem uma combinação perfeita, que nós chamamos de mistura. Quando nós misturamos somente o aglomerante com a água, nós temos o que nós chamamos de pasta. Para que nós utilizamos essas pastas? Essas pastas são utilizadas para rejuntes de cerâmicas, elas são utilizadas para rejuntes de paredes, de tijolos à vista, para fazer acabamento. É uma mistura mais refinada e bastante consistente, bastante resistente após o seu endurecimento. Quando eu misturo o aglomerante mais agregado miúdo, mais a água, eu tenho o que nós chamamos de argamassa. A argamassa ela já é utilizada para o assentamento de tijolos. E o que seria um agregado miúdo? Alguém saberia me dizer? Agregado miúdo nada mais é do que areia. É um agregadozinho miudinho que vai dar uma consistência, vai dissipar a energia
que a gente vai empregar ali sobre a nossa argamassa. Ele dá uma resistência maior, confere uma resistência maior. E ainda assim, além do agregado miúdo, a gente ainda pode misturar na nossa massa alguns agregados graúdos. Um exemplo muito clássico de agregado graúdo que nós podemos acrescentar na nossa argamassa são as britas. Vários tipos de brita, brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, até chegar à pedra de mão. Aí nós vamos obter o nosso concreto. Para que serve o concreto? Você pode olhar aí no chão da sua casa, no ambiente aí da sua casa, no ambiente da sua calçada. Nós utilizamos essa massa misturada com o agregado graúdo, que é o concreto. E qual que seria a proporção dessa mistura? Né? O concreto a gente pode considerar que é uma receita de bolo. As meninas fazem muito bolo em casa, minha mãe fazia muito bolo para mim quando eu era criança, minha avó fazia muito bolo para a gente quando a gente era criança, eu faço bolo hoje. E para seguir isso, a gente tem uma determinada proporção, não tem? Quando eu misturo farinha com ovo, com leite, com água, com óleo, com fermento. Da mesma forma, a gente tem que tratar o nosso concreto. Por quê? Se eu misturo muita areia, o cimento, que é o colante, o agente colante ali, pode não colar. Eu não vou obter uma massa consistente e resistente após o seu endurecimento, após a sua secagem. E aí, a proporção dessa mistura nós chamamos de traço. O traço nada mais é do que a proporção entre as quantidades de materiais que irão compor a mistura de acordo com o seu objetivo e a sua aplicação na obra. Essa proporção pode ser expressa em termos de massa ou de volume. No entanto, quando a gente fala em massa, massa de concreto, a gente fala numa notação de traço unitário, que nós chamamos de 1, que é a quantidade de cimento, massa de cimento. Como eu já tinha mencionado para vocês, o cimento é o aglomerante, é o coração daquela obra, é o agente que vai grudar todo mundo, manter todo mundo unido, é aquele cara gente boa. Então nós temos sempre o número 1, que é o coração. Logo em seguida, nós temos na proporção a quantidade de agregados miúdos, que pode ser areia fina, média ou grossa. Quando que eu utilizo areia fina? Quando eu preciso de um acabamento mais polido, um refinamento no concreto. Quando que eu utilizo areia grossa? Quando eu vou fazer um contapiso, quando eu vou fazer um chapisco na parede, posso utilizar essa areia grossa aí. Logo em seguida, eu tenho a proporção de agregado graúdo. O agregado graúdo são aqueles britas que eu já mencionei para vocês. E logo em seguida, o que eu tenho? Eu posso misturar ao concreto alguns materiais aditivos, que pode ser a cal, pode ser o gesso, para conferir uma resistência maior, uma plasticidade maior. E aí, logo em seguida, eu tenho a proporção de água que eu adiciono ao concreto. Então, nós temos, ao final disso, 1 para X, para Y, para Z, para a relação de água-cimento, uma notação final sobre o que é traço. Traço de concreto. Sempre sendo o mesmo. Quando se fala em traço, existem alguns tipos de traço. Traço empírico e traço experimental. O que é traço empírico? Todo pedreiro, engenheiro adora esse traço aí. Só que a gente não orienta a utilização desse traço. Por quê? Esse traço empírico ele se baseia muito na experiência que o pedreiro tem. Então ele mistura lá uma certa quantidade de cimento, uma certa quantidade de areia, de brita e pá! E joga a água ali. A massa pode ficar muito mole, a massa pode ficar muito dura e tudo isso interfere na qualidade final, na resistência final do cimento. Então eu oriento a vocês, se você vai construir um terreiro para passagem de tratores, de máquinas pesadas, de caminhões, o correto é você utilizar o traço experimental, porque o traço experimental já foi estudado bastante. Então você vai ter uma receita de concreto, olha que bacana. A quantidade, a proporção certinha
de cimento, para a quantidade de areia, para a quantidade de brita, de cal e assim por diante, até você chegar na água. Lembrando-se sempre, não se utiliza o traço empírico em grandes obras, porque você pode estar colocando em risco a vida de pessoas que vão se utilizar daquela obra. E no nosso caso, nós podemos estar colocando em risco também a vida dos animais, além da vida dos usinados. Existe uma forma correta de se preparar o concreto. Quando o concreto é feito à mão e quando o concreto é misturado em betoneira. Então você pode ver o senhorzinho ali com a enxada na mão, ele pega, espalha a areia, forma uma camada de uns 15 centímetros. Depois, sobre a areia, ele vai misturar o cimento. Então vocês observam que é um ingrediente seco. Então ele mistura ali até formar uma massa de pó bem uniforme. Depois ele espalha, mistura novamente, coloca a brita e mistura novamente. E depois ele faz o coroamento. O que é o coroamento? Ele abre um buraco no meio onde ele vai adicionando água aos poucos para ir misturando. E como que acontece na betoneira? Na betoneira acontece um pouco diferente. Na betoneira vem a pedra primeiro, depois ele adiciona a metade da água para misturar um pouco com a brita, depois ele coloca o cimento e por último ele coloca a areia e deixa girar ali por uns 3 minutos. Aí você me pergunta, professor José, aí belezeira, você conseguiu terminar de fazer a sua massa perfeita de concreto. Aí vem a cura do concreto. Qual que é o objetivo da cura? O objetivo da cura é a gente desacelerar essa reação química exotérmica entre o cimento e a água. Para quê? Para que o nosso concreto adquira uma resistência ideal e não comece a trincar. Como que a gente faz? A gente faz uma irrigação periódica. Quando o nosso concreto é feito em peças, nós podemos fazer a imersão dessas peças pré-moldadas em água, manutenção da umidade da forma de madeira. A gente pode jogar água nas madeiras e fazer o envolvimento, o recobrimento total da superfície. Tem gente que joga até gelo em cima do concreto, tá bom? E aí, nós vamos para o nosso exemplo 1. O que é esse exemplo? É um exemplo de um traço de concreto em massa. Isso é um exercício para você fazer em casa e tomar suas anotações considerando o traço de um cimento, de um saco de cimento que equivale a 50 quilos. Então, se nós temos uma mistura para concreto composta por um saco de cimento de 50 quilos, 150 kg de areia, 250 kg de brita, número 1, e 25 kg de água, qual será o traço unitário? Lembrando que o traço unitário é a proporção massa-massa. Massa de cimento, massa de cimento, massa de areia, massa de cimento, massa de brita, massa de cimento e massa de água, massa de cimento. Então, nós temos aqui, como você pode ver, a relação massa de água, massa de cimento, 25 kg de água para 50 kg de cimento. A relação massa de água, massa de cimento é 0,5. Logo em seguida, nós temos a proporção areia-cimento, 150 kg de areia para 50 kg de cimento. Então, nós teremos aí uma proporção de 3 partes de areia para uma parte de cimento. E nós teremos a proporção brita-cimento, que é uma relação muito importante, que ao final nós teremos 250 kg de brita dividido por 50 kg de cimento. Teremos uma proporção de 5. E qual que é o nosso traço unitário final? 1 para 3 para 5 para meio. E o que significa isso? Uma parte de cimento para 3 partes de areia, para 5 partes de brita, para 0,5 partes de água. Então, meus queridos, para finalizar, você tem uma atividade experimental que você deve fazer em casa, onde você tem uma lista de materiais necessários, materiais simples, as instruções e o relatório que o seu professor deseja, com os itens
para que vocês entreguem na próxima aula. Um grande abraço e quaisquer dúvidas, seu professor conta com você e está à sua disposição.